Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o Thiago Álvares, do Guia Bolso. Para quem não conhece, o Guia Bolso é um aplicativo de controle financeiro. Bom, pelo menos era, e esse é um dos temas da conversa que a gente vai ter aqui hoje com o Thiago, porque ele está evoluindo, está trazendo novas funcionalidades. Acho que talvez o mais famoso do Brasil, e em épocas de agenda BC-Hash, Pix, Open Banking, eu acho que é cada vez mais oportuno a gente falar de aplicativos que permitam ao cidadão brasileiro organizar melhor as suas finanças. Então, para não dar muito spoiler, já vou pedir ao Thiago para se apresentar para o nosso público minimamente, por favor, apresentar o próprio Guia Bolso também, ao mesmo tempo que eu agradeço pela disponibilidade de estar aqui conosco. Valeu, cara. Obrigado, Fred. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui. Então eu sou fundador, né, do Guia Bolso. São dois fundadores do Guia Bolso, eu e o Benjamin. A gente, antes de fundar o Guia Bolso, a gente se conheceu na McKinsey, uma empresa de consultoria, né? Em 2007, entramos lá juntos. E aí eu fiquei de 2007 a 2011 lá na McKinsey, trabalhando com grandes bancos, grandes seguradoras. Até em 2011, no final de 2011, começo de 2012, saí junto com o Ben para criar o Guia Bolso. Antes de entrar na McKinsey, então voltando aqui um pouco para o começo de carreira, eu trabalhei com a Ruth Cardoso, que é a falecida esposa do Fernando Henrique Cardoso. Ela tinha, na época ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, tinha uma Comunidade Solidária, que era um braço de políticas sociais do governo federal, e eu era diretor da Alfabetização Solidária, que era programa de alfabetização de jovens e adultos, né? Então, nosso trabalho era dar aula para quem não teve oportunidade de aprender a escrever e ler na idade apropriada. E por que eu falo isso? Porque dentro do Guia Bolso sempre teve um componente importante de educação financeira, de ajudar, estar do lado do cidadão também ali trazendo conteúdo específico, personalizado ali para o perfil dele, mas também a gente sempre entendeu como uma veia importante ter um impacto social, ter um impacto de transformar a vida das pessoas ali pelo que a gente faz. Muito bacana, muito bacana. Então, cara, daí vocês lá dando consultoria para grandes bancos, etc., entenderam a necessidade de uma ferramenta como que a Bolso? Foi aí que surgiu a ideia? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Na verdade, não. Na verdade, naquele momento ali de McKinsey e tudo mais, era o problema que surgiu, né? Assim, o que eu digo com o problema que surgiu? Era a visão de, poxa, o setor financeiro é muito grande, a gente sabe que é muito grande mesmo, os bancos são enormes, mas a gente sempre sabe. Mas era o entendimento do consumidor, do lado do consumidor, a experiência do consumidor, a dinâmica do consumidor muito ruim. Tinha uma questão também do brasileiro não conseguir entender do próprio bolso, de finanças, não entender dos produtos financeiros. Então tinha uma falta de conhecimento muito importante ali e faltava alguém do lado do consumidor para ajudar. Acho que esse é o primeiro ponto. E do ponto de vista das instituições financeiras também, era bem interessante quando você olhava a dinâmica de crédito, por exemplo, e você via que, com exceção do correntista, o banco não consegue dar crédito. O banco consegue dar crédito para aquele correntista dele. Quem não é correntista, ele não conhece, não sabe direito, não tem informação, não consegue dar crédito. E aí tem um problema alto de inadimplência, e aí é o mundo das financeiras e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque as duas coisas são unidas pela questão de dados. Então, o que tem em comum no lado do consumidor, não entender de finanças, não entender de produto financeiro, mas é falta de informação e dados ali para o lado do consumidor. Por que o banco não consegue dar crédito? Porque o banco também não tem dados sobre aquela pessoa. Então, a gente viu que tinha um pilar em comum muito importante, que era a questão do dado do consumidor relacionado à sua movimentação financeira, ou seja, seu extrato, sua fatura. Aquela informação, se bem trabalhada, ajuda muito o cliente. E, se bem trabalhada, ajuda a instituição financeira a dar um bom crédito para aquele cliente. Então, era interessante, que também ajuda o cliente. Então, assim, você cria um ciclo virtuoso muito poderoso por meio dos dados. Isso que foi surgindo para a gente ali como
evidente no começo. Mas a gente não saiu para criar o Guia Bolso. A gente tinha o problema, a gente sabia das questões do mercado financeiro, mas a gente não sabia exatamente a solução que a gente ia fazer. Isso foi uma evolução ao longo do tempo. Então, vocês oferecem a possibilidade, então, para quem não conhece o Guia Bolso, né, de você se conectar ao aplicativo e ter uma organização financeira, quer dizer, ele vai lá na tua conta, ou nas suas contas, no plural, que eu acho que é o mais pertinente, né? E busca suas informações mediante a tua senha, obviamente, para organizar a sua vida, para te permitir uma visualização mais fácil daquilo que você vem fazendo, para, como você bem colocou aí, tentar agregar valor do ponto de vista de educação, né, aconselhamento e, mais recentemente, até oferta de produtos por parceiros do Guia Bolso, eventualmente até produtos que aquele cliente não está tendo acesso no seu banco original A, B ou C. Mais ou menos por aí. O que mais você acrescentaria para o pessoal que não conhece o Guia Bolso? É isso. Eu acho assim, eu acho que talvez uma visão do Guia Bolso seria um grande consolidador da sua vida financeira. É isso que a gente se pretende a ser. Então, a gente consolida seus dados e organiza seus dados financeiros, então te dá uma visão melhor do que se teria num Excel, porque ninguém atualiza o Excel, né? Se você tiver um Excel super atualizado, bonitinho, poxa, e do seu jeito, ótimo. O problema é que as pessoas não têm a paciência para isso. Então, é muito melhor do que você ter que controlar suas finanças. Então, a gente consolida seus dados, a gente consolida produtos financeiros do mercado, e tem um marketplace ali de produtos financeiros, e a gente consolida suas transações também, porque lá no Guia Bolso você consegue fazer iniciação de pagamento, que a gente chama, ou seja, você consegue fazer um pagamento de conta, você consegue fazer uma transferência usando a sua conta original, sua conta de origem. Ou seja, toda essa discussão aí do WhatsApp Pay como iniciador de pagamentos, vocês são precursores disso aí, né? Há mais tempo. Sim, a gente entrou um pouquinho antes aí deles. Legal, legal. Quer dizer, só para quem não está entendendo, assim, é possível você, a partir do aplicativo do Guia Bolso, comandar um Pix, imagina, uma TED, um DOC, na sua conta original para fazer um pagamento. É isso aí, né? É isso aí. E nesse histórico aí, né, quer dizer, eu devo te confessar, Thiago, que eu sou usuário do Guia Bolso, quer dizer, lá atrás eu, né, obviamente, até por força aqui do Educando Seu Bolso, a gente testa tudo, né, se cadastra e para ter uma impressão de como é que está funcionando há bastante tempo. Então, vocês estão nessa onda aí com o Guia Bolso já há quantos anos? 5, 6, 7 anos, sei lá, uma coisa assim? Vamos lá, de empresa desde 2012, então a gente está indo para 9 anos de empresa. De produto a gente lançou em 2014. Você pode falar dessa história aí, cara? A visão de vocês em 2014 e essa visão hoje, como é que isso evoluiu, está mudando? Vamos lá, acho que é importante só também contextualizar historicamente, né? Quando a gente começou o Guia Bolso, o termo fintech não existia, o termo Open Banking não existia, startup no Brasil era mercado pequenininho, não tinha um ecossistema, não tinha investidor direito no Brasil, assim. Então a gente estava desbravando o mercado, em todos os sentidos. E eu acho que então a gente desbravou o mercado de fintech, foi um dos pioneiros no mercado de fintech. A gente criou o conceito de Open Banking antes de existir o Open Banking. Então a gente foi o primeiro a criar essa tecnologia que permite um cliente compartilhar seu dado financeiro antes de ter o Open Banking. Para isso pressuppunha, inclusive, uma premissa importante, que é quem que é o dono do dado. Uhum. Quem que é o dono do dado financeiro? O próprio cliente, não é o banco. Isso antes de ter LGPD também. Então, a gente estava assim, antes da LGPD, da Lei, né, Geral de Proteção de Dados. A gente foi precursor desse movimento todo. Depois, a gente criou uma plataforma lá para fazer crédito digital. Crédito digital não podia. Tinha uma série de coisas aí que a gente também foi desbravando para poder fazer. Até que depois o Banco Central criou lá o conceito de fintech de crédito e criou a regulação. A gente trouxe os primeiros bancos para entrarem dentro do marketplace. Não tinha banco nenhum dentro de marketplace de produto financeiro. A gente conseguiu trazer os primeiros bancos para fazer isso. A gente foi o primeiro a fazer iniciação de pagamento ano passado, que é o conceito aí do WhatsApp Pay, né? E que também vai estar em vigor agora. Então a gente foi desbravando esse mercado inteiro, o que também tem seus desafios, obviamente, né? Não é que eu gostaria que tivesse sido mais simples e que eu falo, putz, é assim, quero que o mercado seja assim, ele seja assim. No final das contas, a gente teve que mover o mercado. Então, leva tempo, custa, né? A gente
Moveu o mercado para entender que o dado é do cliente. Moveu o mercado para entender que os bancos não são os únicos players que podem ter. Pode ter competição de forma digital, né? Moveu o mercado de fintech. Moveu o mercado de open banking, né? Para, inclusive, ter regulamentação. Moveu o mercado para ter marketplace e ter crédito de forma digital. Está movendo o mercado para iniciação de pagamento. Então, tem um push que a gente tem dado há bastante tempo para criar essa infraestrutura toda nova do mercado financeiro. No fundo, quando a gente começou lá atrás, a gente entendia que o mercado financeiro era um mercado estranho. O que eu quero dizer com um mercado estranho? Vou usar uma analogia do mercado que não é estranho. Então, imagina se você vai para um mercado mesmo, para um supermercado, e lá você tem gôndola, você tem, né, nas gôndolas você tem várias marcas, você tem vários produtos, você vai lá, escolhe e tudo mais, e depois você sai. Imagina que a gente pega e fala assim, não, olha, você vai entrar num supermercado e nesse supermercado você só vai ter marca daquele daquele supermercado, você não vai ter opção. É um produto de cada coisa e tudo mais, você não tem muita opção. Mas o mercado é mais estranho ainda. Você não vai ter acesso aos produtos na gôndola. Vai ter um balcãozinho e você vai ter que falar com esse cara e ele que vai lá atrás pegar o produto. E você não vai conseguir ver o preço antes, só na hora que ele trouxer o produto que você vai trazer. Esse é o mercado financeiro, né? Quando a gente começou lá atrás. Então, a gente está empurrando para que pareça mais com um supermercado, de uma certa forma, né? Que ele seja possível você comparar produto, que seja possível você adquirir produtos de várias instituições financeiras no mesmo lugar, para que você seja mais empoderado, no final das contas, na sua tomada de decisão ali. E sim, pode ter uma pessoa ali falando com você e fazendo advisory. Eu acho ótimo, acho fantástico. Eu acho que precisa, para muitas situações, é importante ter o advisory, mas ele não precisa estar atrelado a um produto financeiro, a uma venda especificamente também, né? Legal. Gostei de duas coisas. Primeiro, assim, gostei da história, né? Muito bacana. É uma história precursora. Acho que está claro já para quem está nos ouvindo que vocês realmente estão empurrando aí, né, o mercado, fazendo com que regulação e players, etc., se movam em busca da maior transparência, da maior competitividade, maior eficiência, obviamente, no mercado que é não só estranho, né, como você falou, mas um mercado que é caro, é ineficiente, porque tem uma série de pessoas que querem ter acesso a diversos produtos e não conseguem. Adorei a analogia do supermercado que só tem marca própria, né, e os produtos ainda estão escondidos e não há etiqueta de preço. Já tem um bom tempo que eu acompanho o sistema financeiro e trabalho no mercado financeiro e eu nunca tinha ouvido ninguém fazer essa analogia. Achei muito bem sacada. E no final você falou sobre advisory, ou seja, aconselhamento, consultoria, pegar na mão. A gente aqui no Educando sente muito isso, assim. A gente tentou colocar algumas coisas também à mão do usuário, do leitor, mas mesmo quando a gente achava que as coisas já estavam razoavelmente claras, que a gente tinha de feedback, é que ainda era preciso mastigar um pouco mais. Você podia falar um pouco disso? Quando você fala que o advisory continua sendo necessário em alguns produtos ou algumas áreas, você tem algum exemplo, algum destaque que você pode dar, sabe? Eu acho que sim, claro. Ao mesmo tempo que eu faço aquela analogia, né, com o supermercado e tudo mais, a gente tem que ter um cuidado também, que os produtos financeiros, eles, por natureza, eles são personalizados. Eles são customizados para aquela pessoa. Então, a taxa de juros geralmente é personalizada para aquela pessoa, envolve a sua taxa de, né, seu score de crédito, o seu risco. Então, é diferente de um e-commerce também, ou de um mercado em que eu vou lá e o produto vai ser igual para todo mundo. Então, vou lá procurar uma geladeira, a geladeira vai ter o mesmo preço para mim, para você, para todo mundo que estiver lá vendo a geladeira naquele supermercado. Crédito não é. A taxa de juros vai ser diferente para mim, vai ser diferente para você. Se é que eu vou ser aprovado, né? Então, tem todos esses elementos ali importantes quando você entra no mundo de produto financeiro. Então, dado que tem uma alta personalização do produto, ele já precisa de uma explicação, em muitos casos. Tá? Acho que esse é o ponto 1. Ponto 2, eles muitas vezes é um produto que é complexo, então que envolve risco, né? Risco é o elemento central do sistema financeiro, né? E do mercado financeiro. O banco está ali muitas vezes tomando o risco e você não está tomando o risco, mas você está pagando por não tomar aquele risco. Por exemplo, crédito. O banco tomou o risco, você está recebendo ali, mas você está pagando, mas você recebeu o dinheiro certo, líquido certo, mas o banco que ficou com risco. Seguro. Você está pagando lá, quem está com risco
quando você pega um seguro de veículo, seguro de vida, o risco ficou com seguradora e você pagou por isso, para mitigar isso. Então, tem um elemento de explicar para o cliente, assim, cara, olha, o risco é isso, está acontecendo assim. Seguro de vida, imagina, para explicar isso. Seguro de vida funciona desse jeito, só vai funcionar até 60, 70 anos de idade, depois ele não existe mais, você pagou o tempo todo e ele não existe mais. Se você morrer de morte natural muito velho, o seguro de vida, você jogou dinheiro no lixo. Ao mesmo tempo, se acontecer uma coisa antes, você vai poder aproveitar isso. Então, são produtos que são complexos, tem uma complexidade aí. Às vezes, a personalização, sei lá, um seguro de veículo. Tudo bem, tem plataforma online que você consegue ir personalizando, mas tem, às vezes, dúvidas. Poxa, mas e essa cobertura aqui que eu não consigo entender? Aí tem os termos também, né? Marcelo Blay, ele é o fundador da Minuto Seguro. E ele fala de uma forma muito engraçada da terminologia que é usada em seguro, né? Em que os termos são termos que não significam o que realmente significa, né? Então, assim, prêmio não é aquilo que você ganha, prêmio é aquilo que você paga, né? Como assim, né? Então, assim, você já começa, as terminologias de seguro são péssimas. Então, como que você vai entender que, assim, o que é o prêmio do seguro? Não, o prêmio do seguro é aquilo que você pagou para o seguro. E o cidadão, ele tem que viver a sua vida, assim, ele não precisa ficar com um entendimento de todos os produtos financeiros e tudo mais. A gente não deveria pressupor isso, que o cidadão tem que entender de todos os produtos financeiros no nível de detalhe altíssimo e tudo mais. Não, porque ele tem mais coisa, tem coisa melhor para fazer da vida. Os produtos deveriam ser simples ou fáceis de explicar e ter gente para explicar, sabe? Eu acho que é isso. Mas é complexo, cara. O mercado financeiro é complexo. Não tem como fugir muito de um advisory para temas complexos. Tem tema que não é tão complexo, que dá para fazer. Tem muita coisa que dá para fazer sozinho. Você não vai tomar a melhor decisão? Não vai tomar a melhor decisão, mas você consegue fazer, às vezes, investimento. Você faz sozinho. Pode ser que em algum momento seja uma péssima decisão você ter feito sozinho a decisão de investimento, mas dá para fazer sozinho. Então, advisory geralmente é muito bom para mercado financeiro. Ao mesmo tempo, também tem um custo, né? Tem várias. Estou me alongando aqui, mas tem um custo que você tem que levar em consideração. Não é todo mundo que consegue pagar e consegue justificar o custo de um bom advisory também. Então, para tentar conectar isso com o produto de vocês, né, vocês têm uma plataforma, ali, tanto a app quanto web, né, onde vocês fazem ofertas aí de um hub de serviço, vamos chamar assim. Ou seja, vocês ofertam cartões, empréstimos, investimentos, imagino que outras coisas que eu estou me esquecendo aqui. Vocês conseguem fazer uma boa parte disso, imagino, automaticamente ali, colocar o score do cara na cara dele, dizer que ele está elegível a essa modalidade, mas não aquela, né? Ou seja, essa é um pouco mais barata, mas você não consegue, né? Você tem que entrar aqui, né? Imagino que como é que você consegue automatizar muito dessa progressão do cliente rumo à contratação, mas se eu entendi bem, em alguns casos ou em alguns produtos, você ainda tem que entrar com algum atendimento, vamos dizer assim, humano, seja de vocês, seja de parceiros, né? Porque, obviamente, que o Guia Bolso não... nem todos os produtos que ele oferece são... Aliás, acho que a maioria não deve ser próprios, né? Deve ser de parceiros. É mais ou menos por aí, eu entendi alguma coisa errada? É isso, é um marketplace mesmo, então a gente não tem produto próprio. Então, a ideia é sempre ser um marketplace ali para você poder ter a curadoria. Fala que quando você tem produto próprio, você vai querer vender o produto próprio. Então, é melhor você ter um modelo de marketplace ali para você conseguir botar produtos de terceiros. E eu acho que é um modelo mais competitivo também no mercado. Bacana. Essa palavra que você falou é muito importante, né? A curadoria, quer dizer, vocês agindo no interesse dos clientes de vocês e fazendo ofertas que são defensáveis, né? Infelizmente, a gente vê aí no sistema financeiro muitas vezes ofertas que não são defensáveis, somente porque o cara só tem a marca própria para oferecer, né? Cara, muito bacana. Como é que vocês conciliam isso? Uma impressão que eu tive, devo te ser muito honesto, assim, quando eu testei o produto. Aliás, eu tenho essa impressão de uma maneira geral, né, de aplicativos de bancos, que às vezes eles são mais complexos do que deveriam ou poderiam. Principalmente tendo em vista esse contexto que você bem delineou, onde as pessoas não dominam quase nada, não conhecem produtos, desconhecem terminologia. Né? Então, como é que vocês conseguem pegar isso, né? Quer dizer, que já está presente em um banco só, e agregar a conta do cara em 2, 3 instituições, e ainda assim manter simplicidade ou facilidade de uso? Quer dizer, como é que
Isso imagino que seja um desafio muito grande, né? Para vocês não complicarem ainda mais a vida do cliente. Procede, né? Não, total. Eu acho que por isso, o pilar assim, inicial, por onde a gente começou, é o da organização financeira. Né? Esse é o pilar da gestão financeira, o primeiro pilar que a gente começou, que é assim, como eu dou uma visão diferente do que você tem no seu banco. Porque se eu der a mesma visão que você tem no seu banco, cara, não estou adicionando valor nenhum. Acontece que não é tão difícil assim, porque o seu banco te dá um listão, né? O extrato é um listão por ordem de decrescente de data. Então acaba que a sua informação não está tão organizada assim no seu banco. Ela não te dá insights, né? Então, o que a gente começou fazendo foi assim, olha, tá bom, o que é mais importante para as pessoas entenderem? O mais importante no começo ali, logo de cara, é entender quanto que ganha, quanto que gasta. Então, para saber, estou gastando mais do que ganho, é isso. Para você ver se você tem um equilíbrio no seu dia a dia, né, no seu mês ali, na sua gestão financeira. Então a gente mostra lá, de forma simples, quanto você ganha e quanto você gasta. Segunda coisa que as pessoas querem fazer é analisar então os gastos, para se organizar, é falar, tá bom, mas eu estou gastando aonde? Ou estou ganhando aonde? Onde que tá, para onde está indo esse dinheiro? Então a gente criou lá uma categorização automática. Então, todo lançamento lá que você faz, lançamento que eu digo é toda movimentação financeira. De novo, no Guia Bolsa você não precisa ficar anotando as coisas, a gente puxa do seu extrato da sua fatura. Então, a gente vai lá, categoriza, você pode mudar a categoria, tudo mais, tem coisa que a gente não consegue acertar também, que é impossível acertar. Então, ali você tem uma organização para onde você está gastando seu dinheiro. Depois, um terceiro elemento que a gente viu era assim, tá bom, as pessoas também querem planejar. As pessoas querem fazer um orçamento. Elas querem se botar lá metas de, tá bom, dado que eu estou com um déficit ou quero economizar mais X de dinheiro, eu deveria passar a gastar desse jeito. Eu deveria cortar bares e restaurantes em tanto, cortar meu mercado em tanto, deveria me mudar e moradia vai reduzir bastante, sei lá, estou chutando aqui. E aí a pessoa faz um orçamento ao longo dos meses ali, que inclusive você dá para copiar e colar. Então, esse foi um outro elemento que a gente agregou, que é do planejamento. E que você vai comparando ali, dia a dia, você consegue comparando. Olha, planejei gastar R$300 de restaurante e estou em 150 nesse mês já, então, tô na metade aqui, tem que ir controlando e tudo mais. Então, esses foram os elementos iniciais do Guia Bolso para tornar simples e diferente da sua gestão no seu dia, no seu banco, né? E com isso você tem uma visão de passado, presente e futuro, que para mim é importante. Então, assim, como que eu gastei, como que eu movimentei quando você entra dentro do Guia Bolso, né? Você consegue ver o histórico, você consegue saber como que você está hoje e você consegue planejar o seu futuro. Então, essa visão de presente, passado e futuro é um pouco do que norteou o design ali do Guia Bolso, desse lado da gestão financeira. E aí, depois, sim, a gente foi adicionando produtos financeiros e essa parte de iniciação de pagamento, que adiciona uma certa complexidade, mas visualmente ali você consegue separar também essas seções do aplicativo de forma diferente, né? Legal. E eu sou do tempo que só existia a versão gratuita. Hoje vocês têm uma versão premium também. Qual que é a diferença entre elas? É bem recente mesmo a versão premium, tá? É recente de dias. A gente sempre teve pedidos de várias coisas, assim, que as pessoas pediam, mas eu quero mais isso, quero mais aquilo outro, tudo mais. E claramente era um perfil de pessoa diferente. Então, sei lá, quero exportar para Excel, né? Exemplo de pedido, né? Porque eu tenho minha planilha, mas eu acho que vocês facilitam muito importar tudo, e eu tenho uma visão rápida, mas às vezes eu quero analisar de forma muito profunda, ou quero ter gráficos novos, gráficos adicionais. E a gente sempre fala, cara, olha, se eu fizer isso aqui para todo mundo, eu vou complicar. Aí vai ficar super complexo o aplicativo, vai ficar cheio de botão, cheio de coisa assim para lá e para cá. E ao mesmo tempo tem muita gente que quer. E aí a gente falou assim, cara, uma outra coisa, as pessoas que querem esse grau de aprofundamento são pessoas com renda mais alta também. Então a gente falou, olha, é um público com renda mais alta, que então estaria disposto a pagar, teria capacidade de pagar a primeira coisa. Muitos estariam dispostos a pagar e falavam sobre isso. Falavam, olha, se tiver versão premium com isso, eu pago. E aí a gente lançou. E é impressionante, inclusive, a adesão. Está muito maior do que eu imaginava. Isso para ainda uma versão beta. A gente vai colocar muito mais coisa aí nessa versão premium. Então tá bacana a gente ver a atração dessa versão. Que legal. Esse problema bom de ter, né? Muita gente contratando a versão premium. E tem, acho que você falou, a gente vai colocar muita coisa nessa versão aí, talvez tenha a ver um pouco com a pergunta que eu ia te
gente fazer, que é nesse contexto da agenda do BC Hash aí, com novos, quer dizer, com novidades aí no Pix, com novidades de Open Banking. Como é que isso afeta o produto de vocês, a oferta de valor de vocês? Como é que isso interfere no futuro próximo aí do Guia Bolso? Fica muito melhor. Então, vou dar alguns parênteses aqui só para garantir que todo mundo entende, né? A agenda BC Hashtag é a agenda estratégica do Banco Central. E ali tem alguns pilares, tem um pilar da competição e tudo mais, que dentro do pilar da competição tem um projeto mais estratégico do Banco Central. Eu estou falando, sou eu que estou julgando isso, apesar de eu achar também, concordar, mas é o próprio Banco Central que fala, que é o projeto do Open Banking. Eu vou explicar também o que é o Open Banking. Inclusive, eu sou conselheiro lá. Tem uma estrutura formal criada pelo Banco Central, são 7 conselheiros, eu sou um dos 7 conselheiros. Boa parte do meu tempo fico, inclusive, com isso. E o Open Banking é um grande encanamento entre as instituições financeiras que a gente está criando. E nesse encanamento, você trafega dados e serviços com o consentimento do cliente. O que significa isso? Significa que eu, cliente, consigo transferir minha movimentação financeira que está na instituição A, os dados que estão na instituição A para a instituição B. Então, eu consigo falar, instituição B, você não me conhece muito bem ainda, mas a instituição A me conhece muito bem. Eu te autorizo a você ir lá na instituição A e pegar pegar meu extrato, fatura de cartão e tudo mais dos últimos 12 meses. Então, isso é o que vai estar pronto 15 de julho já. 15 de julho está pronto, funcionando. E por que você vai compartilhar, você, cliente, vai querer que a instituição B vá lá até a instituição A? Porque hoje você está preso na instituição A. Se você quer ter relacionamento na instituição B, você fala, não estou preso, eu tenho banco digital. Sim, mas esse banco digital não aprova o crédito para você, te dá um limite muito mais baixo do que você merece, te dá uma taxa de juros altíssima, você tem que preencher um formulário gigantesco. Por quê? E por que é isso? Porque a instituição B lá, que você abriu conta, banco digital ou não, né, não te conhece. Então, ele não sabe se você é um cara de alto risco, baixo risco, não sabe, não conhece. Não sabe quanto você gasta, quanto você ganha. Ele lá pergunta, inclusive, para você, quanto você ganha? Ele pede para você, às vezes, tirar foto do Lerite, alguma coisa desse tipo. Mas a verdade é que ele não faz muita coisa com essa informação. O banco tem medo, porque tem um risco, um cliente novo. Então, ele prefere começar de pouquinho em pouquinho. Ele fala, eu brinco que é nem videogame. Você começa um relacionamento na fase 0, primeira fase, primeiro nível. Aí você vai subindo de nível, né? Você vai passando as fases. Aí você está lá naquele banco A, você está na 20ª fase, legal. Você vai começar o relacionamento com o banco B, você começa na fase 1. Então, com o Open Banking, você vai começar na fase 20 também. Então, na 20ª fase, você vai conseguir começar na 20ª fase. Porque esse banco vai olhar para sua informação lá no banco A. Pô, mas por que você não manda? Cara, você tem que criar um encanamento, você tem que criar padrão, né? Então, tem que ter um padrão de comunicação, quais são os dados que podem trafegar nesse encanamento, como que funciona, segurança, tem a experiência do cliente na hora de ele consentir, tem muita coisa. E também, isso é dado. E também tem serviço. Então, você vai poder falar para a instituição B movimentar sua conta bancária na instituição A. Olha que legal. Você vai poder chegar e falar assim, olha, instituição B, eu estou entrando aqui, eu estou virando seu cliente porque eu quero investir com você. Mas o meu dinheiro está lá na instituição A. Então, eu quero que você movimente de vez em quando essa minha conta aqui, a minha conta lá na instituição A, para transferir o dinheiro para você investir. Ou vim aqui para pegar crédito e vou te autorizar a fazer o débito lá da instituição A para pagar o crédito que eu peguei aqui, porque você estava com um crédito mais barato. No final das contas, você vai ter um acesso facilitado a novos produtos, você vai ter melhores produtos, porque eles vão estar personalizados para você, vai ser mais competitivo o mercado, porque ele vai saber da sua informação, então a taxa de juros tende a diminuir. O advisory que você vai receber, né, as dicas e tudo mais, informações financeiras tendem a ser melhores, tudo tende a ser mais conveniente, tudo mais isso pelo Open Banking. Tá, mas o que isso tem a ver com o Guia Bolso? Cara, isso é o Guia Bolso. Isso é o que a gente criou lá em 2014. Na verdade, foi em 2013 que a gente criou essa tecnologia. Só que a gente criou essa tecnologia para 8 instituições financeiras, então ela conecta com 8 instituições financeiras. O Open Banking vai ser para dezenas e dezenas e talvez centenas de instituições financeiras. São mais dados do que a gente tem acesso hoje, um histórico maior, padronizado. Então, é uma experiência muito melhor. Tem a parte de iniciação de pagamento também, que a gente faz hoje, mas vai ficar melhor ainda. Então, tem tudo a ver com o Guia Bolso, porque é o que a gente faz, só que melhorado, tá? Então, isso o que significa na prática? Significa que a gente vai atender clientes de mais bancos,
A gente hoje atende clientes de 8 bancos. A gente vai trazer mais histórico, mais informação desses 8 bancos para você se organizar melhor. Vai ser mais fácil você movimentar as suas contas pelo Guia Bolso. Vai ser mais fácil você contratar produtos pelo Guia Bolso. Então, vai ser muito, muito melhor com o Open Banking. Bem legal. Eu acho que a gente teve uma entrevista aqui no podcast passado com o João André Pereira, lá do Banco Central, inclusive falando sobre o Open Banking. Claro, Ele explicou para a gente mais ou menos o que você explicou aí também, para você até com um pouco mais de detalhe, né? O episódio era só sobre isso. Para quem não escutou, eu recomendo que volte lá e acesse. Mas eu acho João André é o criador. Você falou com um criador ali. Mas achei bacana porque é mais ou menos essa visão que eu tinha, né? As dificuldades que vocês têm hoje, por exemplo, de conectar com outros bancos além desses 8, eu imagino que elas vão, se não sumir, vão ser muito diminuídas. Vai facilitar muito a vida de vocês em fazer uma integração maior, um histórico maior. Excelente. Cara, e aí, assim, minha conversa está ótima, mas meu tempo está acabando aqui. Sinto muito, mas eu vou te fazer uma última pergunta aqui, cara. Assim, do ponto de vista de a experiência que você tem aí com o teu usuário, né? Que exemplos você pode dar, né? De como é que os problemas estão sendo resolvidos, estão melhorando ou piorando, quer dizer, não só quando o cara chega para vocês que está entrando, né, mas depois de algum tempo que ele passou a ser usuário do Guia Bolso, que feedback você pode dar para quem está nos ouvindo agora, dizer assim, olha, bicho, isso vai melhorar a tua vida. Não, isso é muito legal. Preste atenção nisso, quer dizer, um problema mais típico, mais comum, né, que vocês veem acontecendo com mais frequência, coisas desse tipo. Porque assim, a gente mede impacto, tá? E a gente mede impacto de forma rigorosa. A gente pega usuários do Guia Bolso que continuaram usando versus usuários que pararam de usar ao longo do tempo. Porque como a gente vai puxando o histórico das pessoas que mesmo pararam de usar, a gente consegue saber o que aconteceu com as finanças. Então, ele fala assim, putz, a partir do momento que esse cara parou de usar, eu considero que isso é o que acontece quando você não está usando, que é a verdade, versus alguém que está usando. O resumo da ópera é o seguinte, as pessoas, a gente já fez isso de 3, 6 e 12 meses, ao longo né, longitudinal. As pessoas melhoram o score de crédito delas, ou seja, isso significa que elas conseguem reduzir as taxas de juros, aumentar limites e tudo mais. Elas aumentam o quanto que elas investem e o fluxo de caixa delas melhora. E aí, assim, o score de crédito aumenta em 55 pontos, que é bastante coisa, tá? É um score que vai de 0 a 1.000 e você aumenta em 55 pontos. É muita coisa. A outra coisa, isso em 3 meses, período de 3 meses. Você aumenta o investimento em mais de 50%, que você consegue, ao longo de 12 meses, o quanto você consegue investir. E essas coisas, elas são meio óbvias no final das contas. Eu gosto de usar as analogias aí para facilitar a comunicação. Para mim, a analogia é que nem um carro. Se você tira o painel do seu carro, você vai ficar sem combustível ao longo. Você vai ter que ficar adivinhando se eu tenho que abastecer, não tenho. Vai ter que criar um registro paralelo que você vai anotar. Vai ser uma confusão. Você vai ultrapassar o limite de velocidade e tudo mais. Finanças é a mesma coisa. Se você não tem lá uma forma de você controlar, de você anotar, de você visualizar, você não tem informação para tomar decisão. Então você vai gastar mais. Uma coisa que chocou a gente lá no começo do Guia Bolso, antes de a gente criar a tecnologia, e na verdade foi sabendo disso que a gente foi lá e criou a tecnologia. As pessoas superestimam a renda em 10%. Depois você pode fazer uma pesquisa com o seu público aí. Ela superestima a renda em 10%. O que significa superestimar a renda em 10%? Se eu ganho 2.000, eu acho que eu ganho 2.200. Cara, e aí se eu pergunto para as pessoas quanto que você gostaria de economizar, elas falam geralmente 10, 15%. Mas aí você não vai conseguir economizar os 10% porque você não ganha aquilo. Então, já nasce errado. Então, assim, você ter acesso à informação fácil, apurada, correta sobre o que acontece com o seu bolso é essencial para você tomar a decisão. Então, a gente está aqui no jogo de empoderar o consumidor via melhores dados, melhores informações, para ele tomar a decisão lá embasada. É só isso, a gente só quer embasar a tomada de decisão da pessoa. E aí, com isso, com base nisso, as pessoas começam a economizar mais, melhoram o score, porque ela sabe que ela não ganha 2.200, ela ganha R$2.000. É isso que cai na conta. No Lerite pode estar lá, que é mais do que 2.200. Que é isso que acontece, né? Se é assalariado, a pessoa lembra do salário que foi contratado, do aumento que recebeu, e lembra do Lerite, mas não lembra da linha final que cai na conta, que é o dinheiro que você vai poder contar. Ou se é um autônomo, economia comportamental, você lembra mais dos meses melhores. Então, você faz conta falando assim, poxa, não, geralmente eu recebo isso. Não. Geralmente você recebe menos que isso. E aí, só para finalizar, que foi muito interessante, a gente
fez várias consultorias para pessoa física no começo do Guia Bolso. E me marcou uma das pessoas que a gente conversou, e mudou a vida dela, cara. Foi uma coisa bem simples. O que acontecia? Porque ela era autônoma e ela lembrava dos meses melhores. Exatamente isso. Aí você ia olhar o extrato e falar, não, conta que você recebe 30% a menos. Porque o que está acontecendo é, naquele mês que você recebe menos do que você imagina que vai receber, você entra no cheque especial. E depois que você entra no cheque especial, aquele mês que você recebeu mais, ele foi anulado, porque você teve que pagar os juros do cheque especial. E aí depois vem um mês pior, ainda você entra no cheque especial mais ainda, e aí depois você começa... O cheque especial, basicamente, estava anulando todo o rendimento a mais que ela tinha, porque ela tinha que ficar pagando o cheque especial. E foi só a dica de, cara, passa a contar que você tem 30% a menos. No caso dela, era 30% a menos, porque tinha muita variação do que você acha. Ela fez os ajustes, cara, assim, foi impressionante. Ela mandou um e-mail assim, anos depois, juro pra você, anos depois, falando como que tinha mudado. Um negócio bem, bem simples. Então, de novo, eu acho que informação e dados ali são muito importantes. Te empodera para tomar decisão. Muito legal esses feedbacks aí, né? Realmente motivadores. A gente, quando recebe aqui também, fica bastante animado. Dados, muito bacana que vocês usam os dados para monitorar, né? O uso e sem o uso do app. São números significativos, né? 55 pontos no score aí, quer dizer, é um aumento aí. Imagino que não tem de cabeça aqui o score médio do brasileiro, mas imagino que esteja na casa dos 500, alguma coisa assim. Então, ou seja, é mais que 10%, ou aproximadamente 10% de melhoria. Quer dizer, aumentar 50% na capacidade de investir também é um número gigantesco e está em linha com conversas que eu já tive aqui com robôs de investimento, por exemplo, né, que implementaram assessoria financeira porque sentiam que os clientes não conseguiam atingir metas de vida, não porque a gestão deles de investimentos fosse ruim. Pelo contrário, a gestão era boa, mas é porque o cara não conseguia aportar, né? Não conseguia fazer o investimento inicial, e para isso era preciso realmente ter o painel, mais uma feliz analogia que você fez aí. Cara, excelente. Só tenho te agradecer. Eu acho que bate-papo espetacular. Tenho certeza que a gente poderia ficar conversando aqui por muito mais tempo. Toda essa experiência que vocês acumularam aí serviria de excelente insumo de conversa. Só tenho te agradecer, né, pela visão, pela iniciativa, pela ferramenta, pelo serviço, desejar o maior sucesso possível para o Guia Bolso e deixar para suas considerações finais se você tiver alguma a fazer ainda. Eu acho que é isso. Eu acho que está passando por uma transformação enorme aí, né, no setor financeiro. Bom saber que o João passou por aqui. Assim, o Banco Central tem feito um trabalho incrível, independente das gestões. Isso é interessante porque o BC Hashtag é uma continuidade de gestões anteriores e é o grupo técnico do Bacen tomando essas decisões e avançando essa agenda. Então é muito bacana a gente ver a evolução do mercado financeiro. Eu fico muito orgulhoso de estar aí no meio disso tudo e ajudando, contribuindo da forma que eu posso em relação a isso. E para as pessoas ali, eu acho que, de novo, assim, acompanhe mais de perto o seu dinheiro aí, os dados que isso gera, que são interessantes, podem te ajudar muito. É isso aí, para de pilotar o carro sem ter painel. Gostei da analogia aí. Valeu, cara, obrigadão. Nosso ouvinte aí, fica a dica e até a próxima. Grande abraço.